É sempre uma alegria recebê-lo no Grupo Erasto. E hoje, para abrilhantar ainda mais a noite, nós temos o nosso querido Divaldinho Matos, que é da cidade de Votuporanga. É um evangelizador, é um divulgador espírita. Ele é dirigente do Grupo Espírita Maria de Nazaré desde 1982. E esse centro, esse grupo, ele tem outras vertentes que até então ele cria para poder satisfazer a sua demanda. E uma delas é a Casa Editora Espírita Pierre Paul Didier. Talvez muitos não se identificam, não tenham intimidade com Didier. Didier foi um dos 5 editores que trabalhou com Kardec no período em que Allan Kardec, de 18 de abril de 57 até 69. Então, ele foi um dos 5 editores que trabalhou com ele. É orador, é estudioso, tem visitado inúmeras cidades no país, também fora do país, Colômbia, Portugal, e hoje ele vai estar conosco falando sobre a valorização da existência. A casa é sua. Que abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional de nossas almas. A noite se reveste de um significado muito importante, que é o de nos munirmos do conhecimento que liberta-nos das peias da ignorância e permite-nos ascender rumo a uma existência melhor quando estivermos com a mão no arado, não mais olhando para trás. Desta forma, com um recebimento carinhoso dos amigos da Casa de Erasto, a gentileza de todos, curvamo-nos dizendo da gratidão que devemos a todos. Embora a temática seja por todos abordada, mas apresenta-nos uma faceta daquele que aborda o tema. A doutrina dos Espíritos, como todos nós sabemos, profunda, espetacular, divinal. Não há uma doutrina como a doutrina dos Espíritos, que traz para o Dealbar de um mundo melhor, que todos nós anelamos, a realidade intrínseca da vida. Mostra-nos uma função real, justa e verdadeira, dentro da justiça de Deus, equânime, perfeita, que é o processo da morte. Diria alguém, numa noite como esta, encerrando um trabalho gigantesco durante todo um período, vais falar da morte. A morte, quando alguém fala dela, atrai. A morte impressiona. Por que não tratarmos de tantos outros assuntos concernentes ao estudo nobre da doutrina? Mas, por outro lado, poderemos ter uma chancela de entender que na lei de Deus a morte é belíssima diante da criação. A morte é um momento precioso do ser humano. A morte, Divaldinho, não diga uma coisa desta. Não, a morte é indubitavelmente um momento ápice na criação. Porque os nossos corpos, se cada um de nós o for reparar, não são preparados para viver 200 anos, 150. Eu com 65 tenho dores por todo lado. Dores do ciático, dores na anca, dores na rótula, no joelho, dores na escápula. Tem dores por todo lado. Aos 65, o que dirá aos 100? Então, os nossos corpos não são preparados para isso. Nós temos um limite de corpo. Ora, então a morte, ela é espetacular, magnífica, porque liberta cada um de nós do ramerrão das reencarnações
inferiores. Ela nos afasta, por assim dizer, dando chancela a uma oportunidade inusitada, que é a vida que se estua em beleza, em harmonia, em grandeza, que é a vida espiritual. Não obstante, por exemplo, por muitos caminhos que todos nós andamos e adentramos as fileiras do Espiritismo, nunca havíamos ouvido falar da morte com tanta beleza, com tanta propriedade, com tanto dinamismo, com tanta realidade, que é a vida depois da morte. Nunca. E vamos encontrar na doutrina espírita essa beleza fantástica. No entanto, uma pesquisa de norte-americanos e de russos há mais de 6 anos, fazendo um balanço ou aferindo valores em corpos mortos, assegura-se que entre 1000 corpos havia uma diferença, mais ou menos, em balanças quilométricas, de 21 gramas. Determinava alguns cientistas de que podia crer-se que o perispírito teria um peso de 21 gramas. Ora, não obstante a isso, nós vamos observar em O Livro dos Espíritos ponderabilidade da matéria, quer seja, o peso da matéria. Ora, se nós sabemos, e com Allan Kardec, o estudioso do peso da matéria, concluímos que o pensamento é matéria quintessenciada, rarefeita numa outra dimensão, suponhamos que o perispírito, depois desta aferição, ele tenha 21 gramas de peso. Ora, é algo inusitado. Por mais que nós ainda queiramos devassar os escaninhos e há uma dúvida, a separação, mas é porque nós, quando estudamos a doutrina, nós temos a vivência natural dos nossos anos. Pego em matéria, seguro em matéria, aperto a minha mulher, eu não porque sou encalhado, mas se apertasse a minha mulher, saberia que a matéria quintessenciada, não, rarefeita, não, matéria densa, eu seguro na minha mulher, eu pego este livro, pego uma chave, é matéria. Agora, quando nós vamos tendo a visão ampla da matéria em outros estados, em outra realidade, nós começamos a pensar diferente. Nós, os espíritas, vamos mudar o foco do pensamento em matéria só a sólida. Nós vamos passar a ter um estudo com a matéria em outro estado, a matéria em outra dimensão, a matéria sutil, a matéria em outra situação. Daí então já melhora a situação. Então, quando começamos nas fileiras do Espiritismo, deparamos-nos com obras monumentais depois da morte de Leon Denis, o que levou Eurípides Barçanufo à conversão pelo senhor Mariano, tio, que dera a ele o livro, e ele devorou numa noite e converteu-se à doutrina dos Espíritos. A Crise da Morte, do Ernesto Bozano, é uma obra monumental que deve ser estudada, lida, relida e paulatinamente conferirmos acerca da imortalidade. E vamos andando, quando deparamos-nos com o livro Céu e Inferno, onde as comunicações concomitantemente, o corpo velado aqui e numa sala contígua, o exercício da comunicação e os espíritos dizendo do que ocorria com o corpo enquanto velado estava. Então, são inúmeras facetas em O Livro Céu e Inferno que nós vamos encontrar um patamar de estudos nobres para o nosso esclarecimento. Mas a dor, ela dói demais, ela machuca, ela fere, porque nós não conseguimos focar na matéria diferente. Nós somos presos a determinados movimentos do carinho, da ternura, de pegar na mão, de levantar, de ver a pessoa. Ora, muitas vezes não vemos aqueles que desencarnaram. Então isso vai dando um peso.
O que é que a doutrina dos Espíritos apresenta a nós? O estudo metódico e nobre, como a nossa casa Erasto realiza. É esse estudo que dar-nos a segurança de enfrentarmos em qualquer época da humanidade, em qualquer momento, a força motriz que gera em nós a segurança da fé raciocinada. Nós não ficamos dúbios, não ficamos pesarosos. Nossa atitude será diferente da que nós tínhamos no antanho. Bom, em tudo isso, deparamos-nos com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. E o Espírito começa mais ou menos assim: quando a morte vem ceifar em tenra idade alguém que lhe era tão querido, dizeis frequentemente: Deus não é justo, Deus não poderia ter feito isso comigo. Como Deus levou o meu filho? O meu filho tinha 12 anos. O meu filho não. O Criador não pode, ele tinha 22 anos. Estava estudando, formar-se-ia em um excelente confeiteiro. Meu filho não. O meu filho teria todas as alegrias, todas as venturas, todo o regozijo na vida. Por quê? Então, quando o Espírito chama-nos a atenção desta forma, é preciso que nós paremos para uma análise. Concomitantemente, o Espírito adverte-nos em o Evangelho, capítulo 5. De que ventura fala você? De que alegria falais vós? De que alegria? Acaso você desconhece as alegrias reais do mundo espiritual? Acaso você desconhece a ventura do reino de Deus? Por que você diz isso? Nós todos dizemos, porque há um instante na morte física que a morte separa um quanto de você, porque é o espermatozoide da mãe, do pai, e é o óvulo da mãe. É um pedaço, aquilo sai, você sente falta. A minha mãe tem 1 ano e 8 meses, eu queria apertar a bochecha dela, dar-lhe um beijinho, dar um abraço com ternura, porque foram 65 anos de vivência, todos os dias. Então, quando a ausência física de alguém, ela dói. O que nós precisamos é o estudo nobre para compreender que a dimensão onde está é real e que ninguém morre o corpo. Então é uma doutrina que ela vai conclamar-nos a uma realidade. E agora vejamos uma faceta de uma das maiores atrizes brasileiras, Cacilda Becker. Cacilda Becker tem um filho, Cuca. Nesse momento da vida de Cacilda Becker, no teatro brasileiro, de teatro em teatro, dando peças, ou proferindo peças, um trabalho gigantesco. Algumas vezes estava em casa e dizia para o filho, Cuca, mamãe vai estar no Rio de Janeiro, você deverá vir para que nós conversemos, porque a nossa situação não está muito boa, está crítica. Toda vez que eu estou em São Paulo, você não pode. Toda vez que eu estou no Rio, você está com os seus amigos. Pois é, mamãe, eu estou com os meus amigos numa praia e eu não posso voltar agora. Como é que eu vou dizer aos meus amigos que eu preciso voltar porque mamãe está me chamando? Você sabe como é a juventude. Eu quero diversão, mas meu filho, nós precisamos colocar a conversa em ordem. Eu tenho que saber como vai a sua vida, como está a faculdade, quais os fins que você está levando, por que é que você está com notas baixas. Mamãe, eu volto, certo? E assim foi a vida de Cacilda Becker, ora no Rio, ora em São Paulo. Mas estando em São Paulo, ela disse, Cuca, você não veio outra vez.
A última vez que nos vimos, houve um desentendimento, houve uma rusga. Então eu desejo que você volte para nós conversarmos. Ora, mãe, pelo amor de Deus, você sabe que eu a amo. Tudo muito bem, eu sei, mas eu preciso dialogar com você. Eu estarei no Rio de Janeiro. E assim foi. Cacilda Becker comunica que estaria no Rio, e lá chega o garoto para um diálogo. Ficaram 3 dias juntos, muita alegria, uma brincadeira, porque o rapaz era muito jocoso, e a vida lá ia prosseguindo. Mas entre meio à despedida, ela lhe disse: eu vou cortar um pouco a mesada. Ora, todo jovem arrepia quando fala em cortar a mesada. No meu tempo, mãe dizia que ia aumentar o trabalho, não era mesada. Mãe dizia: vamos aumentar o trabalho. De hoje em diante você vai fazer café também para as empregadas que vão chegar mais tarde. Não é só para nós e levar na cama. Você deixa a mesa posta, arrumada, porque nós temos um pouco de compromisso. E mãe era assim, ponto. Lá ia o Cuca de novo para passear. E a mãe o chama: Cuca, eu vou estar outra vez no Rio de Janeiro e preciso dialogar com você sobre a faculdade. Mãe, desta vez eu não vou, nós temos que conversar. Você me desrespeitou, nós estamos diferentes um com o outro. Por favor, eu preciso dialogar com você. E ele não veio. 3 dias depois do ocorrido, um telefonema para ele nas praias: sua mãe, Cacilda Becker, acaba de falecer. Naquele momento, para o rapaz que não cria em nada, o mundo caiu, o mundo se desfez, desabou sobre os seus pés, todos os seus sonhos desabaram, porque ele não acreditava que a mãe estava morta, e no entanto ele ouvira: sua mãe está morta. Naquele momento, para um jovem que não crendo em nada, tendo a certeza que a vida ele comandava, que estaria nas mãos dele, ele percebe que nada disso é real. Ele volta para o Rio de Janeiro, onde o corpo da Cacilda Becker já estava sendo velado no cemitério. No cemitério não, num local preparado para velar o corpo. Naturalmente que as descrições que ele me fez são dolorosas. Nós não vamos entrar nos detalhes, mas o grito, o desespero de quem não crendo em nada quer tirar o corpo do esquife da mãe e levá-lo para casa. Grita, chora, os amigos consolam, não consolam, porque ao mesmo tempo ele fica mais rebelde ainda quando as orações são feitas, as homenagens são feitas para Cacilda Becker. Naquele instante, um velório no Rio de Janeiro, como é em Votuporanga, não digo Rio Preto, mas Votuporanga, uma cidade mais violenta, tem que fechar o velório à meia-noite. Fecha-se o velório, algumas famílias, hoje 80% já fecham o velório, para no dia seguinte, na hora aprazada, dar o sepultamento e o seguimento para o enterro do corpo. Ele, antes de sair, pede a anuência de ficar com o corpo de sua mãe. O rapaz que tomava conta não entendeu, continuou firme: mas não é necessário, sua mãe estará sobre os cuidados dos guardas. Não, mas eu quero ficar a sós com ela. Anuíram, deixando-o ficar. E, estando a sós, ele, o corpo da mãe, tomou de um papel e um lápis, uma caneta, e fez um bilhete. Depois do bilhete pronto, dobrou e colocou debaixo da nuca inerte do corpo de sua mãe, Cacilda Becker. Naquele exato momento, ele arruma os cabelos e sai junto dos amigos. No dia seguinte, na hora aprazada, deu-se o sepultamento do corpo, entre dores e aplausos para a grande atriz brasileira Cacilda Becker. É interessante que nós vemos um momento de sofreguidão, quando você vê que, para quem não crê, é o fim de tudo.
cresce que naquele exato momento, como ele cria, tivesse tudo terminado. E aí a vida prossegue. Ele vai para casa, a empregada de Cacilda Becker, de mais de 20 anos, continuou os cuidados. Ele não recebe ninguém, não quer ver parente algum, ele entra num estado depressivo, 15 dias, 20 dias, um mês e meio, e eis que a providência divina, que não dorme de touca, acionada, o telefone toca em residência do amigo. Ele não entende muito bem, porque a empregada não atendia o telefone. Ela não estava, obviamente, e ele levanta e vai atender. E diz do outro lado: olá, até que enfim, hein, garoto? Você sumiu de nós. Por quê? Está com medo de nós? Era um dos amigos de festa, de passeios. Não, é que eu estou doente, eu estou cansado. Não, eu estou te telefonando pelo seguinte: nós ouvimos dizer, um dos nossos, que em Uberaba existe um homem que fala com os espíritos, que brinca de ser adivinho, diz chamar-se Chico Xavier, e nós queremos desmascará-los. E ele, num átimo de segundo, que sempre adorou a falcatrua, a brincadeira, topou. E naquele exato momento, no dia seguinte, na hora aprazada, seguiram para Uberaba, Minas Gerais. Uma viagem longa. Quem conhece Uberaba ou quem de lá esteve, sexta-feira também o Chico Xavier atendia das 2 horas até as 4, 5 horas da manhã. Lá estando o Chico Xavier trabalhando e eles numa fila interminável. Próximo ao Chico Xavier, entre o 9º e 8º lugar, ele ouve uma voz, mas não se dá conta que era com ele. Cuca, meu filho, por favor, vem aqui. Não se deu conta, ninguém o conhecia, ninguém sabia quem era, e os seus amigos que estavam na galhofa ficaram. Repentinamente, 4º lugar, o Chico Xavier detém os olhos sobre ele sobre o Chico Xavier, e as mãos do Chico estendem em sua direção, dizendo-lhe: Cuca, meu filho, vem aqui, por favor. Ele atônito, tremendo, feito vara verde, ele sabia que era com ele agora, e ele vai, e o Chico agarra-o nas mãos e o segura firme. Ele muito trêmulo. Os amigos, imaginem vocês, todos galhofeiros, estavam sem saber o que fazer. Chama-o pelo nome. Ele está à frente do homem, e Chico Xavier, numa ternura inenarrável, afirma para ele: sua mãe, Cacilda Becker, aqui está, e está muito feliz por você ter aceitado o convite de vir a Uberaba. Ela que providenciou com os amigos do bem para que os seus amigos tivessem uma inspiração e pudessem convidá-lo. E aqui você está. Ele trêmulo. Os amigos então, aparvalhados. Repentinamente, o Chico Xavier, olhando nos olhos daquele menino: moço, diz a ele, sua mãe amou o bilhete que você escreveu a ela. Aí pasmem os senhores, né? O alvoroço que aconteceu. Todo mundo perguntava: que bilhete? Que bilhete é esse? Por que um bilhete? Você não escreveu nada. E repentinamente o Chico fala para ele de chofre: sua mãe vai ler o bilhete para você lembrar do que escreveu. E ele começa, o Chico Xavier: querida mamãe, não há no mundo mulher mais encantadora do que você. Mãe, como eu amo você. Como você foi tão importante na minha vida. Quisera eu, mãe, poder tirar você daqui, levar comigo. Mãe, que falta que você me faz. Como é duro reconhecer que eu errei. Nós, os filhos, não compreendemos o valor das mães. As mães não erram, os pais não erram. Você nunca errou comigo, mamãe. O que acontece é que fui eu o
culpado de tudo isso. Como pedir perdão a você? E eu agora aqui, diante do seu esquife, nada posso fazer. Eu te quero dizer que eu tenho uma dor imensa na alma de não ter voltado, de não ter dialogado com você, de não ter dito a você que lhe amo muito. Mãe, me perdoa por tudo que é mais sagrado. Os meus amigos estão dizendo que vai haver o dia do juízo final. Mãe, se houver, por favor, leia o bilhete, saiba que eu a amo muito e amá-la-ei sempre. Do seu filho Cuca, um beijo. E ele desmaia, literalmente, aos pés do médium Chico Xavier. Meus amigos, nós não vamos nos deter na mediunidade ímpar de Chico Xavier, mas em nós de 20 anos, 30 anos, 40 anos de espiritismo, que vivemos as turras uns com os outros, que brigamos em família, que vemos a nossa família que amamos tanto dilacerada por múltiplos problemas, tomando caminhos diversos, mas nós temos que respeitar a direção de cada um. O que não pode ocorrer é conosco. Dizia um jovem certa feita em uma das reuniões: meu pai é quadrado. É melhor seu pai ser quadrado do que redondo. O quadrado cai, fica no mesmo lugar, e o redondo rola a ribanceira abaixo. É melhor o seu pai ser estúpido e grosso do que ter um pai relapso que não ama você, que não cuida de você. E assim mesmo o seu pai merece todo o respeito do mundo, porque eles dão o que podem dar. Então a doutrina espírita, ela abre os horizontes da alma humana, ela rasga os horizontes da alma humana. Agora nós estamos diante da luz, muitas vezes caminhando para o inferno. Deixamos o culto no lar, deixamos o filho com 3, 4 anos, quando uma mãe me pergunta, ele não dorme porque a senhora é frouxa, não põe ordem, como uma criança de 3 anos não dorme. Tem que colocá-la para dormir e acabou, ponto final. Ah, mas não é assim. Ora, como não é assim? E desde quando que a educação mudou de rumo? É preciso ter normas. Os meninos precisam de limites, os filhos precisam, é a nossa doutrina, é a doutrina dos espíritos. Dona Cacilda Becker, com todo o respeito que lhe a tenho, mas ela poderia viajar menos e fazer mais vida com o seu filho. Em vez de nós lermos 5 livros por mês, vamos ler 2 bem feitos e sair com a família, sair com os filhos, jogar bola com os filhos, brincar com os filhos. Ora, do que vale ler 10 livros e depois, numa síncope cardíaca, ficarmos no necrotério? Não vale nada. Então é preciso, com a doutrina, avaliarmos a nossa vida. E lá ia vivendo uma mulher muito feliz, minha amiga em Votuporanga, Vera Rigo Tonini, uma senhora com 3 filhos, 7, 8 e 11, professora primária, professora de ginásio, com aulas inúmeras, tarefas para corrigir das crianças. Não tem empregada há 40 anos atrás. Todos os trabalhos eram elaborados por Dona Vera, que terminava 1 da manhã, como as mães, muita mãe que faz assim ainda hoje, para manter e sustentar uma família. Lá ia muito feliz quando o menino de 11 anos não dorme. 1 semana, 2 semanas, leva para o padre benze, depois é chamado para benzer a casa, e assim sucessivamente. 1 mês, 1 mês e meio. Entre vai e vem com o marido, materialista por convicção, não aceitava que levassem nenhuma benzedeira, mas toda mulher sempre dá um jeitinho e leva a criança no benzedor. O benzedor disse que o menino precisava de muitas orações, era perturbado, e ela falava com o marido que precisaria levar no centro. O marido do centro espírita: não, vá na igreja sua e fale com o padre. Ela disse: o padre não dá mais conta, o menino já tem 2 meses, e ele, como todo bom homem, vai dormir no quarto dos fundos,
porque tinha que trabalhar no banco onde nós trabalhávamos. E ela com aulas, com comida, roupa para lavar, limpeza do cão, do cachorro que tinha todos os dias e comida para o papagaio, como toda boa mulher. Limpa tudo, deixa em ordem, e o maridão lendo ou fazendo outra coisa. Naquele momento, ele teve um estalo, ela teve um estalo e disse a ele: não mais vou obedecê-lo, vou levar o menino a um senhor que aplica passes, ou você vai, ou eu largo de você. Meu filho em primeiro lugar. Ele tomou um susto e foi levando a criança nos braços. Lá chegaram a Giacomo Farina. O seu Giacomo, um senhor muito simples na sua residência, recebe a família e atende o garoto, aplica-lhe um passe e repentinamente o menino no colo do pai começou a ressonar. O pai arregala os olhos fora da órbita e instantaneamente pergunta ao Giacomo: o que fez com meu filho que dorme? Não, eu não fiz nada, eu fiz uma aplicação de passes. Passes é uma transfusão de energias, e tentou explicar. Ele disse: não entendi nada. E o senhor Giacomo, inspirado pelos amigos espirituais, deu-lhe de presente o livro dos Espíritos. Foram embora. Naquela noite, pasmem os senhores, a mulher dormiu a noite toda e a criança também. O pai, que dantes dormia aquela noite, não dormiu. Ao acordar a mulher, pela manhã, ele diz: Vera, que foi? De hoje em diante, nesta casa, somos todos espíritas. Ninguém vai à igreja, a lugar nenhum. Achei a chave que liberta-nos do ramerrão da inferioridade. Achei a doutrina que aquece a alma. Nosso filho dormiu. Então, de hoje em diante, somos espíritas. E eles começaram um trabalho. Naquele dia, ele foi a um centro, que é o Centro Espírita Caminho de Damasco, em Votuporanga. No dia seguinte, saiu com uma bicicleta e os 3 filhos atrás com bicicleta. Foram para as favelas de Votuporanga auxiliar os idosos. Lembrem do Evangelho, quando a mulher rica e feliz sai do seu palácio, levando consigo a filha mais velha para que ela aprenda os ofícios da caridade. Ele estava fazendo, levando os 3 filhos para aprender. É imperdoável nós virmos a religião e largarmos os filhos em casa, a pretexto de que os filhos nos digam: mamãe, eu tenho muita tarefa. Mentira, não fará. Não fará. Mamãe, eu tenho um trabalho para entregar. Teve tempo, não fará. Traga para o centro, ouça uma palestrinha, ou a evangelização, ou a pré-mocidade, volta para casa. E a mãe, então, agora vamos estudar. E ajude-o. Aí sim terá valido, porque se ele ficar em casa, são 1h30 de celular à mão. Ah, não, meu filho, não. Assina embaixo um documento e você terá depois aquilo que Jesus Cristo ensinou-nos: haverá choro e ranger de dentes. Não fui eu quem disse, foi Jesus. E haverá. São raras as exceções em que o indivíduo maduro pode ficar e estudar. Na verdade, o mundo moderno proporciona muitas saidelas e aí nós perdemos as diretrizes básicas da vida. Antônio Carlos, depois de estarem todo envolvido no centro espírita, alugou com recurso próprio uma residência e fez o lar espírita do velhinho em Votuporanga. E começou um trabalho com 5 senhoras, a mulher, os filhos e ele, e uma cozinheira que ajudava. 6 meses do lar aberto, ele teve uma desinteria, uma semana. Uma desinteria que levou à consequência de uma operação muito séria, de um câncer tomando o intestino até o reto. Naquele momento, a dor pesa. Nós estávamos com a sua senhora na Santa Casa de Misericórdia, quando o médico sai e diz a ela: Dona Vera, sim, sou eu. Seu marido tem 2 a 3 meses de vida. O câncer é medonho,
não tenho o que fazer. Tudo que podia ser feito, fizemos. E ela prorrompe no choro, que é natural. Nós somos seres humanos, é natural. Ela chorou, oramos, e 3 dias depois, ele veio para o quarto, saindo da UTI, e depois 15 dias para a sua casa. Os dois conversaram tudo o que o médico havia explicado. E eles chegaram em casa, o casal, chamaram os 3 filhos e disseram aos meninos: o que vai acontecer? Papai vai deixar o corpo. Não vou morrer, vou deixar o corpo. Vou residir numa colônia no mundo espiritual. Fez desenhos, apanhou um mapa, um trabalho que Eigorina Cunha de Sacramento fez em um livro belíssimo, muito bonito, mostrando onde era o nosso lar. E ele dizia aos meninos que não sabia para onde ia, e o diálogo do casal era assim: papai não vai morrer, o papai estará presente nos vossos estudos, o papai ficará junto de vocês em todo o trabalho da mamãe, vamos acompanhá-los juntos nos estudos e em todo o trabalho realizado em casa. Quero dizer uma coisa a vocês: a partir de hoje teremos um estudo nesta casa sobre a morte. E assim foi. Todos os meninos estudando sobre a morte. Vez outra, a professora na escola chamava o pai: olha, não está dando. Nós estamos aqui orando para o Senhor, para a sua família, e os meninos estão brincando, dizendo que não precisa orar. O papai não vai morrer. O papai me disse que vai transferir de residência, vai sair daqui para uma outra residência. Então não precisam ficar chorando. O meu pai não vai morrer. O meu pai disse em casa que virá na minha formatura. E assim sucessivamente. Meus amigos, o trabalho foi gigantesco. Com a doença, ele começou a construir com a mulher o lar espírita do Velhinho de Votuporanga, onde é hoje modelo em nossa cidade. Resultado: o Antônio Carlos Tonini, todas as noites nós estávamos lá orando com ele, com a mulher. Quando não estávamos, é um outro grupo. E assim, em uma noite, estávamos eu e Luiz Antônio. Aplicamos o passe, ele já estava muito magro, o efeito da doença é terrível, todo mundo conhece, e a mulher deitada ao pé do chão, próximo à cama. Oramos, aplicamos o passe, tomamos um chá e viemos embora. A narrativa dela, depois no dia seguinte, às 2h15 da madrugada, ele chama Vera, isso na penumbra, uma luz do banheiro: Vera, eu estou morrendo. Ora, Antônio Carlos, para com isso. Você lembra o que o médico disse? Lembro-me, mas já são 9 anos e 3 meses depois do médico. Fique tranquilo, você não vai morrer. Vera, você sabe que eu não sou vidente, e eu estou vendo espírito, estou vendo à minha frente. Lá no livro dos Espíritos, eles mostram, Allan Kardec e os Espíritos, quando o corpo fica sem vitalidade, sem energia, afrouxam-se os laços que nos prendem ao corpo, porque o perispírito está ligado ao corpo, célula a célula. Não tendo vitalidade, vai se soltando. Então, Vera, eu estou fora do corpo, preso no corpo e fora do corpo, parcialmente. E eu vejo fulano, foi meneando os nomes, e quero uma coisa de você: não chame os nossos filhos. E repentinamente ele virou e disse assim: Vera, eu tenho os pés gelados. Ela falou: também puderam, eu não coloquei meias. Vera, não se engane, você não leu o livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz? Eu tenho os pés gelados, é porque iniciou a desencarnação desde as 11 da noite. Eu estou morrendo. E eu tenho a parte do estômago que parece um trator. Eu estou desencarnando. E não quero que você chame um médico, porque tem um médico aqui que está me dizendo
que se ele vier, o médico, vai colocar o tubo em mim, o enfermeiro é estúpido e vai machucar a minha garganta e eu vou ficar nervoso, porque você sabe que eu me enervo muito fácil e eu não quero sair da vida física nervoso. Eu quero calma. Não chame os filhos, nem o médico. Faça a oração para mim. Ou melhor, leia o Evangelho. E ela começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele deixa o corpo como o pássaro deixa a gaiola. Alguns instantes ela termina a leitura e puxa as pálpebras dos olhos dele e ele foi embora. 6:30 da manhã ela chama os filhos dizendo aos meninos: papai acabou. Papai acabou de viajar. E naquele momento, os meninos oram com ela, contrito a Deus, no envolvimento inenarrável de beleza espiritual. No dia seguinte, na hora aprazada, ela fez a oração que comoveu-nos a todos, entregando o seu amor à vida espiritual. Meus amigos, a educação da doutrina dos espíritos é espetacular. Este casal que dantes, ele era materialista e ela católica, formou as estruturas para formar a família. Eles tinham um diálogo, é o que nós precisamos, nos nossos cultos. Quanto você ganha, quanto eu ganho, quanto poderemos dispor numa conta para educar os nossos filhos? Você tem condições de educar os filhos sem que eu esteja? Como ficará você se eu me for? E assim sucessivamente. Como estamos em conta bancária? Antigamente, minha avó, que já faleceu há muitos anos, meu avô respondia para ela quando ela perguntava: ó Matos, diz-me lá, quanto temos em dinheiro no banco? Estás calada, da cozinha sabes tu, do banco sei eu. E ela morreu sem saber o quanto ganhava o marido. Hoje não tem mais isso. Hoje tem que ter um diálogo, hoje tem que ter uma formação, hoje tem que ter uma troca de ideias entre as relações afetivas, entre os casamentos, entre toda a vivência. Tem que haver um patamar para a educação dos filhos. Tanto é que casou o primeiro filho, casou não, formou-se. Eu estive presente na formatura de um engenheiro da aeronáutica. Lá estava o Antônio Carlos Tonini. O segundo, lá estava o pai. Eu fui para fazer uma oração na formatura ecumênica. A filha formou-se em médica, lá estava o pai. Casaram os 3 filhos, eu fui fazer também a oração da família. Lá estava o Antônio Carlos. E a menina casou por último, disse Divaldinho: eu vou entrar com o meu irmão mais velho, com o qual tenho uma afinidade. A cerimônia, iniciando a música nupcial, e ela desiste dizendo: meu irmão não entra comigo, eu não quero, eu quero meu pai. Eu oro há anos pedindo meu pai. E imediatamente o pai estava presente e desceu a rampa com ela. Ela chorava a rampa inteira, o vídeo dela é só choro. Ela sentia o pai, não lhe disse que o pai estava ali, que não era o momento, mas ela sentia, bastava isso. Os filhos, o neto nasceu, lá estava o Antônio Carlos, feliz. Qualquer um que ler as obras do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, vai ver que os pais vão ao mundo espiritual ver os seus filhos, orientá-los, ampará-los. As mães vêm ver os seus filhos concomitantemente. Essa é a vida real, verdadeira, que nós todos estamos estudando. E concluindo o Evangelho, capítulo 5, item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, nós vamos encontrar o Espírito acabando de escrever o ensinamento. Quereis ouvir a voz
dos vossos entes amados, orai em silêncio e ouvireis na acústica de vossas almas: mamãe, eu estou bem. A morte ceifou-me em tenra-idade, mas eu estou bem, fique tranquila. Papai, mamãe, meu esposo, minha esposa. É esta a doutrina que nós professamos. É uma realidade que cada um de nós pode viver. É uma realidade hoje vivenciada no universo inteiro. Ora, o mundo inteiro, até os países árabes, tem novelas que apresentam o espírito, a comunicação, a imortalidade da alma, peças de teatro com mais de 65 anos apresentando a imortalidade da alma. Os filmes que todos nós já vimos ganharam rios nas bilheterias, mostrando-nos a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos, e nós estamos tendo todo o ensinamento, todo um estudo, como tivemos hoje sobre a Gênese, uma obra monumental da nossa doutrina. Então, o que mais nós estamos precisando é de conscientização, de colocar a mão na charrua e não olharmos para trás. Que as bênçãos da vida espiritual, que a presença generosa das almas nobres que jornadeiam no bem, envolvam-nos, protegendo-nos sempre e dando-nos a chancela do trabalho de redenção da alma humana. Paz para todos e muito obrigado pela vossa atenção.